Bom dia, Éder. Bom dia a si que nos assiste neste momento. É com todo prazer que eu aceitei este convite do Show da Manhã para estar aqui a falar-vos de um tema muito pouco falado. Os estudiosos também tentaram e ainda tentam perceber porque que o pensamento, algo tão sublime, o pensamento e a consciência são, portanto, sublime, como eu disse, o pensamento e a consciência surgem ou advêm do cérebro, não é? Na verdade, há muitos mistérios sobre o cérebro. Até hoje, ninguém conseguiu realmente provar estes mistérios. Premonições, premeditações, palpites, há vários sinónimos, percepções sensoriais, há vários sinónimos que advêm deste termo, que vamos aqui hoje, com todo prazer, como já disse, abordar, para levar um pouco de esclarecimento a si, que nos assiste neste momento. Temos connosco dois convidados, a quem passo a cumprimentar neste momento. Bom dia. Estou a falar com o Nilson Mendes, que é psicólogo. Também tenho comigo o Carlos Silva, que vem aqui numa outra perspectiva, um pouco mais espiritualista, não é? É um indivíduo que pertence a uma doutrina muito conhecida também aqui em Cabo Verde, que é o racionalismo cristão. Muito bom dia. Muito bom dia. Obrigada, então, aos dois por estarem aqui connosco, por terem aceito este desafio, não é? Eu começo por si, Nilson. Como já disse, a psicologia, enquanto uma área que, portanto, aborda as questões mentais, não é? Estuda a relação que existe também entre o corpo e a mente. A questão que vai é como é que a psicologia, enquanto ramo da ciência, interpreta e descodifica e analisa estes factos. O facto de uma pessoa tem a capacidade de advertir sobre algo que está por vir e que ainda não aconteceu. Como é que a psicologia analisa este facto? Bom, em primeiro lugar, muito mais bom dia para a Cíndia, para convidar ali também. Olhando a psicologia em si, não olha a psicologia como uma ciência que estuda o comportamento humano, não sabe tudo aquilo que nós não pensa, não tem uma reação corporal. Também a nível das emoções, mas a nível do cérebro e sobretudo quando está a falar da inconsciência, que aí está, não pode falar o segredo desse tema em si, digamos, a intuição, sobretudo não te pensa, mas não tem aquela intuição, o sexto sentido em si, mas por detrás tem alguns laços, alguns pensamentos, sobretudo naquela parte mais inconsciente. E aí está que a psicologia também desfaz. Em primeiro lugar, nomeadamente aquilo que nós não sente e também daquilo que nós não reage, mas o que a pessoa está vivencia. A nível de mesmo propriamente aquele tema ali, não olha na publicidade, na documentário que passa há pouco ali, que é uma coisa que mais acontece durante o sonho, que é onde que a pessoa trabalha mais a nível subconsciente. Por outro lado, também, mesmo na vida real, que a pessoa tem a dedução de algo pode acontecer ou algo está acontece. E aí está no outro fator que não trabalha mais também ligado a nível de emoção, que não pode olhar nos fatores assim, comportamental que está ligado com os sinais de ansiedade que a pessoa pode vivenciar durante aquela vivência ou então ao longo do dia. Uhum. Freud, que é Sigmund Freud, que é considerado o pai da psicanálise, não é? Chega demonstra já agora não também em crioulo, né? Quando estamos aqui, podemos, portanto, não pode abordar nas duas línguas à vontade. Chega demonstra até um comportamento que pode ser considerado algum desvio comportamental, algo não tão positivo, mas também tem outros teóricos que demonstram o contrário, que é algo considerado mais elevado, a pessoas que têm alguma capacidade a mais do que outras, em termos de precaver as coisas, talvez tem a ver talvez com a inteligência ou com a personalidade, ou não sei.
Portanto, tem ali uma contradição que não gostava que Nilson a nível disso, não olha propriamente a capacidade humana. Hoje, sobretudo aquele tema ali, se está dando muito mais ênfase, ou seja, será muito mais importante, sobretudo na psicologia positiva, onde está entre espiritualidade, que dentro daquele tema de racionalismo cristão também é um tema que tem estado a falar bastante. Há importância disso, ciência se dá uma inovação bastante disso, há uma características, sobretudo a capacidade humana e na pessoas com autista também tem essa vantagem na sua capacidade, que não teve mais sensibilidade para isso. Histórias passadas também dão da ciência alguma razão também que tem a capacidade de prever não só os acontecimentos que podem acontecer, mas propriamente coisas que podem passar no momento, ou mesmo sentado ali, não tem aquela intuição, mas já estive ali presente antes, memória. São todas coisas. Isso e a psicologia em si tem estado a focar bastante nos últimos tempos, ali naquela última década, tem estado a focar nisso e está trazendo uma razão disso que entra dentro da psicologia positiva ou da psicologia espiritual, onde que se trabalha aquela ciência de mais a nível não pode falar religiosa, não é? A hora que não está hoje, sobretudo a nível da psicanálise, onde que Freud foca-se estudo bastante sobre a inconsciência, então tem um resultado disso, por isso que teve mais investigadores, nesse caso, de dar continuidade ao estudo, para através disso também redescobrir alguns sonhos, e sobretudo pegar nos sonhos que não está falando a vivência que já teve ou coisa que já pode acontecer, que os sonhos ali não tem estado também redescobrir, sobretudo no comportamento. Temos em patologia, acima de um exemplo recente, licenciado a nível da ansiedade, são pessoas a nível de patologia que está frequente é ansiedade ao longo do tempo, ou então tendência da ansiedade, comportamento bipolar em si que não pode nota alteração do humor, é onde que as coisas que podem acompanhar pessoas para morrer, sobretudo focado quando a pessoa já tem uma historial, que tem que focar na sua vivência ou na sua intuição, sempre vive, que a única coisa que crioulo está fazendo, está vivendo na perseguição, mas nunca está olha só a psicologia que está só aquela ênfase da perseguição, mas propriamente a importância daquele sonho que está por detrás, cozer que aquele sonho que mostra, tem filmes, excelentes filmes que trabalham aquela situação ali, cozer que não pode incorporar, que não pode mudar nosso comportamento hoje, ou nossa atitude hoje, perante um cenário que pode bem acontecer ou está para acontecer. Então, que entra a importância daquele tema ali, que é sobretudo que é pouca pessoa que tem capacidade para isso de prever, mas quando há acontecimento, e sobretudo no racionalismo cristão, que trabalha aquela área excelente, quando está acontece, e mora que pode comportar perante aquela situação lá. Que é a importância da psicologia em si, no estudo comportamental. Carlos, para tudo que Nilson já falou ali, realmente a psicologia está a fazer seu trabalho, mas o racionalismo cristão como ciência espiritualista, não é? Também muito mais além da própria psicologia, não é? E pelo facto de ter aceito a existência de espírito, não é? Que talvez ciência materialista ainda que aceita, e certamente relativamente à premonição, ao facto de uma pessoa ter essa capacidade de premeditar coisas e de perceber antes o que sabem acontece, ou seja lá, tem a previsão do futuro, é algo que sempre acontece, não é? E que sempre causa um mistério. O racionalismo cristão tem uma explicação para tudo isso, pelo facto de ter aceito a existência de espíritos e é certamente está relacionado com a mediunidade, que é um campo também que a psicologia talvez tenha uma outra explicação para ele, não? Com certeza. Muito bom dia. E é um prazer estar nesse caso ali. Já estive ali já há bastante tempo, foi na finais de ano passado. E hoje, para participar desse tema, com pessoas ilustres, dos acompanhantes ali presentes, e não pode falar, à guisa de uma pequena introdução para a explicação,
que o racionalismo cristão é uma doutrina espiritualista. Naturalmente, o nome racionalismo cristão diz muito, não vamos entrar em especificar, mas são palavras relativamente fáceis de entender agora. E essa doutrina chegou a Cabo Verde em 1910, um ano depois, aproximadamente, de cá ter chegado também a religião nazarena, do Nazareno, que é uma parte do nosso transcendental de Cabo Verde. E falando de transcendentalidade no que toca à cristandade, nós fazemos parte dessa esfera, somos uma filosofia e, no caso, a pergunta que nos é posta agora tem a ver com a mediunidade, globalmente. Antes de afunilarmos e especificarmos concretamente nesse termo utilizado, a premonização. Mas, falando da mediunidade, e também a breve trecho, rapidamente, desde a história antiga, como bem aqui havia frisado também, houve as pitonisas na Grécia, houve toda uma série de adivinhas na América Latina, em África, na Ásia, e, na realidade, médiuns que sempre existiram, existem e sempre existiram. Há um que é muito falado e que toda a gente conhece, mas só se vê nas histórias infantis atualmente, que é Merlin, que era, por curiosidade e contraditoriamente, porque a cultura diz que o feitiço e os médiuns existem essencialmente em África, na América Latina, mas Merlin era inglês, é o que a história reza, e provavelmente de origem celta. E quem já conhece um pouco as historinhas e os filmes, vê que há uma referência em Astérix e Obélix, o druida, que terá tido uma origem similar a Merlin, só que aquele é um desenho animado. Bom, voltando à questão concretamente da premonição, é assim, o racionalismo cristão é uma ciência espiritualista e define-se do seguinte modo: dentro de várias formas de mediunidade, a premonição é uma delas. E esta tem por base o seguinte: acreditamos, nós, e explicamos isso de forma científica, que o universo é um campo energético vasto, onde se cruzam várias formas de vibrações e de energias. Tudo o que é feito e dito fica registado neste enorme gravador universal, que é o cosmos, atravessado por toda sorte de vibrações, como a ciência bem o explica. A neurocirurgia, neurociência fala também nesta questão da mediunidade e dá-lhe uma interpretação que agora foi abordada aqui em boa parte. E é bom que haja diferenças, porque essas nos ajudam a esclarecer muito mais e a entender. Porque se fôssemos todos a pensar do mesmo modo, não íamos a lado nenhum. Exato. Naufragávamos, com certeza. Mas no aspecto concreto da premonição é o seguinte: todo aquele material está lá, a partir do momento que é emitido o pensamento, que é centrado nesse assunto, fica o registro. Pessoas com mais sensibilidade mediúnica, com mais capacidade de captação desses pensamentos, conseguem apanhar esse material, essa matéria que está no espaço cósmico. Mas é assim, não é apenas por sonho, pode ser também em vigília. Sim. Naturalmente, quando é no sono, passa a ser o sonho. Também assim o consideramos e denominamos, que é um termo vasto. Mas essas pessoas, desculpe, já têm esta capacidade? Sim, são pessoas que têm a capacidade em relação às outras? Sim. Na realidade, a mediunidade todos a temos. Há aqueles que a têm mais ou menos, porque ninguém é igual. E há também essa mediunidade muito mais comum, que todos falamos habitualmente, que é a mediunidade intuitiva, a qual fez referência agora também. Mas há outras especificações, como no caso da mediunidade dessa premonição, que se dá vários outros nomes na nossa sociedade e sobretudo ligados ao lado ocidental da nossa cultura. Mas a premonição, para além de captar esses pensamentos, é porque há um processo que já está a ser feito. Pode resultar ou não, de facto, mas como aquilo já está lá, aquele que tem mais capacidade vai chegar a ele e pode ser tanto para o bem como para o mal. Haverá também interferência de que cada um é um, como se diz, o seu livre-arbítrio, as suas origens, a sua cultura, aquilo que ele professa enquanto espiritualidade. E é-se livre de o fazer. Ninguém é obrigado a ser isto ou aquilo, nem para o bem nem para o mal.
Só que ao captar aquela energia que existe, ele vai poder transformar a energia em pensamentos, pensamentos em palavras e poder depois explicar aquilo a quem esteja presente e fazer aquilo como um facto que vai acontecer. Aqui em Cabo Verde, não raro, nós ouvimos pessoas a dizerem que no bairro ou no ciclo de pessoas que se conhece que fulano faleceu, mas que alguém disse que já sabia. Isso é um exemplo desse de premonição. Ele não adivinhou, muitas vezes até a gente que fala disso antes, e a título de exemplo, isso aconteceu a quando do Vicente, do naufrágio do navio Vicente, há uns anos, que houve uma senhora que vem aqui à praia, do Fogo, que vem aqui à praia com frequência. Ela disse que uma semana antes passou por uma moça, que se bem se recordam, uma que tentou nadar e que chegou até perto da praia, nadou bastante tempo, mas acabou por afogar-se. Ela disse que passou pela moça e viu a moça afogar-se, não entendeu nada. E uma semana depois, no fim de semana seguinte, realmente aconteceu. Portanto, são situações que ocorrem diariamente, minuto a minuto, hora a hora, segundo a segundo, e que as pessoas são muito comuns, mas que as pessoas recusam-se portanto, a aceitar. Enquanto talvez esta questão vá para o psicólogo Nilson, porquê que as pessoas, os indivíduos têm tanta dificuldade em se aceitarem como seres espirituais? Por um lado podemos no poder olhar a nível também da reorganização de propriamente que a sensação ou pensamentos que ele tem, que a pessoa que tem conhecimento é que conche, para modo que essa está olha que ela, para modo que essa está gente, no poder olhar no cenário tem também que não pode olhar, sensação a pessoa está vive uma coisa que está falando não, bem olha, tem que está gente, ali pode aquela capacidade de entender aquela reação ali, que todo cenário ali é um dos fatores que condiciona. Por outro lado, também propriamente descodifica que as mensagens ali. Dentro da ramo psicologia, por cima falou, nós nunca trabalhamos só nível de reação cerebral, mas também propriamente atitude de pessoas. Mora que reage aquele estímulo, mora que reage aquele setor da sensação. Se aquele medo ali, sobretudo que ele, não só a nível de ansiedade, mas medo está invadido naquele cenário ali, e que ele pressente aquela situação vivenciada naquele momento, e aí aquele medo pode ter um bloqueio, ou seja, está bloqueado através de que reação de medo que é causada através de ansiedade, que serve próprio, está reage de outra forma, mas propriamente aquele medo, outra reação cerebral, está bloqueia simplesmente aquele cenário onde que ele passa com dificuldade, que tem aquele entendimento na real coisa que está passa, sobretudo a nível de sonho. Você sonha, você tem um sonho não está olha, sobretudo a questão também não está olha a nível de ansiedade. Tem coisas que não está falando, não está sonhando por modo fica com o pensamento, não quer resolver, não chega na descansa, onde que serve está na outra parte, na outra sintonia com o corpo, serve para reproduz aqueles pensamentos ou aquelas situações que vou deixa passar, cima mesmo Carlos refere licenciam, nós tudo nós é livre, nós tudo tem nos atos, então assim serve para deixa também outra informação e aí está transforma na nossa subconsciência que está transforma em sonho. A hora que não está sonha, muitas vezes nem sequer nunca te entende também no sonho. E licenciando também tem muitos segredos que não está falando a nível de, sobretudo dentro de neurociências, é uma das coisas que também está dando resposta, sobretudo de nós e mecanismo de mensagem. Que tem tido respostas, portanto, todas as respostas, né? E que, mais uma vez, algumas correntes espiritualistas acabam para explorar também na sua perspectiva. E cérebro não sabe, mas muitas vezes também tenta enganar-nos. Quinta-feira. E mesmo casos refere-se em cima, são situações. Até certo ponto, pouco de selvagem. E por isso é que no DEBI observa nós a reação, nós pensamento, emoção. Para não ser que não está monitoriza também nas ações. Exato, a única coisa que é fundamental, aquilo que o Bobo pensa, aquilo que o Bobo reage, também mora e comporta perante esse sentimento, ou seja, a emoção. E é fundamental saber coisa que não se está passa, mora que se está passa, que é através de mecanismo que informação só também para cérebro toma toda aquela informação ali, obviamente espalha que não tem a reação emocional,
que não está bem através de grito, através de bloqueio, que é onde que a reação emocional que não está sentindo medo, mas não está bloqueio a nível corporal, a nível de comportamento. Então é fundamental que pessoas sabe realmente que ela, mas é que só questão, quando nunca sabe, não está bloqueia, que é uma das coisas que mesmo dentro da ciência racionalismo cristão, mostra alguma também importância disso, mostra que não pode descodificar parte de informação que está sobretudo na nós que está bem, e mostra que não pode hoje alucinar, que é mesmo que a senhora que se refere, ou seja, semana antes, olha, ele está foga, mas nunca soube descodificar aquela informação ali. E ela nunca está falando, aparentemente, pode viver naquela ansiedade, aquele medo de saber coisa que quis falar, que informação que bem, para mostrar a importância realmente daquele cenário, aquele tema ali, é que teve informação. Ok, meus senhores, tempo que te permitir não alonga demasiado, não é? Cá junta gostava só de ouvir se tem mais alguma questão acrescenta sobre aquilo que Milton já explicou ali, sobre, portanto, nós muitas vezes partidas que não cérebro está pregando, não é? Numa perspectiva de psicologia, na perspectiva do racionalismo cristão. Espiritualista. É assim, tem um aspecto que está ficando sempre, e é bom que haja esse ponto de vista da psicologia e da neurociência, mas tem um aspecto que nós, enquanto racionalistas cristãos, não está falando, que é o seguinte: o corpo, a pessoa está adormecida, o cérebro viaja, do ponto de vista racionalista cristão, naturalmente, viaja e vai de encontro ao universo, para se reenergizar. E convém dizer aqui, abrindo um parêntese, que o que outrora era tão tabu e tão cerrado, tão negado, que ainda o é em boa parte, mas... deixa-me passar para o crioulo dele. Mas hoje em dia tem um aspecto que é tido em conta. Universidades de renome, Harvard, Oxford e outras universidades, tanto no continente americano, de norte a sul, como na Europa e na Ásia também já começa, tem estado a estudar a espiritualidade. Há cerca de uma 30 de matérias agora que é dado na universidade, muito deles ligado à saúde. Inclusive aqui na Cabo Verde já tem alguns formados em áreas de saúde que têm a ver com a espiritualidade, que se está a fazer esse tratamento e que tem tido uma boa aceitação, tanto é que isso fica ali já tem anos e se está a trabalhar nele. Resultou. Agora, a hora que nós, não está saindo de nosso corpo, digamos assim, para não vai para reenergizar no universo, é lá que não está pode captar esse tipo de informações que está no universo. Naturalmente, que o que me pode captar pode diferir de outra pessoa que tem muito mais capacidade para ele e que está pode fazer. Não necessariamente o treino mediúnico em si, do racionalismo cristão ou de qualquer outra forma de espiritualidade, mas a capacidade inata de cada um. Pois então, Madam, tempo que te permitindo alongar mais, te agradeço imensamente para esse contributo ali, portanto, doce perspectiva, não é? Diferente, na tentativa de esclarecer pessoas, tanto de um lado como do outro, sobre essa questão que é tema hoje que nos traz ali para o show da manhã, premonições, algo muito ligado também na perspectiva de racionalismo cristão, ligado à espiritualidade. Psicologia tem seu ponto de vista. Não te espera trazer mais temas do género ali para o show da manhã, para esclarecer pessoas sobre esse campo tão interessante e até que quiçá um pouco misterioso, não é? Muito bom dia, foi um prazer. Fica bem.